Oi galera, estou aqui novamente com um vídeo totalmente diferente. Eu tava lembrando, ai que ventinho gostoso, tava tão frio que tá aqui, essa área aqui tava toda nublada, ninguém via nada. Mas agora o sol já começou a esquentar e tá assim maravilhoso. E eu gosto de mostrar essa paisagem linda para vocês. O vídeo vai ser diferente em várias partes, porque eu vou estar contando para vocês que eu já imigrei. A minha primeira imigração eu tinha 11 anos de idade. E muita gente não sabe dessa história, né? É uma história muito linda, muito interessante. E eu resolvi contar para vocês essa história. Então, por isso que o vídeo vai ter várias partes, porque eu tô agora perto de ir trabalhar e vou contar um pedacinho e vou até juntar o vídeo todo para contar para vocês essa história maravilhosa. A minha imigração, minha primeira imigração, eu tinha 11 anos de idade. E não foi para outro país, eu imigrei para Bahia mesmo. Eu sou nascida e criada em Salvador, Bahia, na capital, né? Muitas pessoas sabem disso. Eu nunca tinha saído para emigrar. Eu já tinha viajado com minha tia ali próximo, mas não fiquei uns 2 dias e voltei, né? Não acostumei com a roça, com a cidade, com o mato. E aí voltei. Eu tinha 9 anos na época. E aos 11 anos, minha irmã imigrou pela primeira vez, minha irmã mais velha, imigrou para essa cidade e depois voltou para me buscar. E eu fui com ela e fiquei lá por um tempo. Também não sei dizer quanto tempo eu imigrei lá, né? Eu imigrei com ela. Foi uma aventura maravilhosa, com tantos acontecimentos maravilhosos. Logo de início, para mim foi uma aventura e tanta. Eu viajei de ônibus. Na época a gente levava 10, 11 horas de viagem de ônibus. Viajei com ela e fui viver lá com ela, fui morar com ela. E aí ficamos numa casinha, era um kitnet que ela morava. Era eu, ela, o esposo dela e meu sobrinho, que tinha meses. E a gente morou nessa kitnet. Minha irmã apanhava café numa fazenda. Meu cunhado, garimpeiro, garimpava diamantes, ele e o pai dele. E eu ficava em casa cuidando do meu sobrinho. Nas horas vagas, para não ficar totalmente sozinha com ele, né? Eu só tinha 11 anos. Quando ele acordava, minha irmã deixava o gagal dele pronto, o café pronto. Naquela época, esse kitnet que minha irmã morava não tinha televisão, não tinha energia, não tinha fogão, não tinha nenhum eletrodoméstico, só tinha mesmo o fogão a lenha e as camas e umas caixas de roupa e as malas e as sacolas de viagem. Era o que a gente tinha. E se eu não me engano, uma mesinha com as duas cadeiras. O banheiro era fora. E aí minha irmã deixava o café pronto, as coisas prontas. Quando meu sobrinho acordava, eu pegava a sacolinha dele e descia a rua abaixo, que a sogra dela morava lá também com o sogro, já no início da cidade. E eu ia para lá. Era lá que a sogra dela me dava toda suporte em relação a cuidar dele, dar o banho, dar o almoço. Muitas vezes ela ficava com ele e eu podia brincar. Aí que eu corria pela rua, brincava. Foi quando eu comecei a conhecer pé de frutas, pé de pitanga. Tinha muita cobra. Nossa, ficava horrorizada. Pé de manga. Fiz amizade com algumas crianças da rua. Teve uma época que a escola liberava lanche e eu ia com a minha vasilhinha no horário de liberar o lanche para a escola, liberava mesmo com quem não estudava lá. E eu ia buscar farofa, ia buscar coisa na escola, sopa, achava máxima essa aventura. E foi uma aventura maravilhosa. Foi a minha primeira imigração, vivi lá. Lá nessa cidade também eu trabalhei, porque eu já trabalhava com 10 anos de idade em Salvador, Bahia, olhando crianças nas casas das pessoas. E já tinha um pouco de experiência de algumas coisas. E minha irmã ficou desligada do trabalho, acabou a lavoura do café. E teve uma vizinha que precisava de uma pessoa, uma menina, para ajudar ela a olhar as crianças. E aí minha irmã me indicou, eu fui trabalhar nessa casa. Interessante que eu já retornei nessa cidade milhões de vezes. É a minha cidade natal, né? Eu não tive cidade natal, então eu tenho essa cidade como cidade natal. Essa cidade é Mucugê, fica na Bahia, é Mucugê.
Chapada Diamantina, dentro do conjunto da Chapada Diamantina, é a cidade que eu mais viajei. Eu cheguei a ficar 15 anos. Todo ano eu viajava durante 15 anos para essa cidade, né? E como muita gente que me segue, me conhece, sabe que eu sempre fui viajante para essa cidade. E lá ainda tenho meus sobrinhos que moram lá. Minha irmã ainda mora lá nessa cidade. E é uma cidade que eu sempre visitei e que eu amo, né? Então, essa aventura que eu vivi, essa imigração, essa minha primeira imigração dentro do Brasil mesmo, Salvador, Bahia, foi a minha primeira imigração. Eu trabalhei, eu ia para feira comprar minhas coisas, minhas roupas, e essa feira ainda existe até hoje, né? Quem vê lá os outros vídeos, lá fazer a maratona nos meus vídeos, bem os primeiros vídeos, dá pra ver que eu ia nessa cidade, eu fiz vídeo nessa cidade, na feira, nas cachoeiras. E aí, nessa cidade foi que eu morei. Eu vou pegar minha bolsa aqui seguindo, né, o caminho devagarinho, porque tá na hora do trabalho. Foi nessa cidade que eu tive o privilégio de morar em uma caverna de pedra. Por que que eu fui morar nessa caverna de pedra? Meu cunhado era garimpeiro, pegava diamantes, então ele ficava uma semana, 15 dias morando nessas cavernas nas montanhas para garimpar, né? Para trabalhar. E aí, como minha irmã estava desligada do trabalho, não estava mais pegando café nas fazendas, acabou a época e eu não precisei mais trabalhar com essa pessoa. Eu não lembro se eu não precisei ou se foi antes de eu trabalhar com essa pessoa, olhando as crianças. E aí minha irmã teve a ideia de ficar lá uns 15 dias, um mês com ele. E foi uma aventura. E a gente foi. Minha irmã arrumou as trouxas, fez uma cesta básica, um saco de nalho de tudo, né? Feijão, arroz, verdura, café, açúcar, algumas vasilhas que a gente ia precisar lá, panela, toalha de banho, roupa, coberta. O lugar é muito frio. E além de ser frio, morar dentro de uma caverna ficar mais frio ainda. A gente chegamos. Lembro que meu cunhado me atravessou no pescoço dele, no rio. Passamos por um rio. Tava muito cheio. A água batia no pescoço dele assim, e eu no pescoço dele. Porque ele sabia nadar, eu não sabia, né? E eu era uma criança. E atravessamos, não sei dizer quanto tempo, foi subindo e descendo montanha, até a gente chegou na caverna. A caverna não tinha porta, não tinha móvel, só tinha uma cama que ele tinha feito. E ele aí, mesmo dia que chegou, ele pegou uns paus, uns ganchos, enfiou no chão, pegou umas varas e fez uma cama para eu dormir. Uma cama de solteiro. E o colchão da minha cama era uns capim seco que ele colocou uma coberta por cima. E eu dormi muito bem. Só que eu tinha medo, porque não tinha porta. Na região que tinha muita cobra, muita onça. Eu nunca vi onça. Só vi os rastros, as pegadas, as fezes, o rugido. Fazia aquele eco nas montanhas. E eu dormia olhando a lua. E o fogo tinha que ficar aceso lá fora. Eles usavam as madeiras que permanecia acesa a noite toda, para nenhum inseto encostar na caverna. E essa foi uma aventura maravilhosa que eu tive aos 11 anos de idade. E eu vou estar sempre lembrando e vou falando passo a passo. Tem muita coisa interessante sobre essa aventura. Foram tantas coisas interessantes nessa aventura que depois de ter ido para essa montanha, depois de ter migrado para essa cidade, eu viajei a primeira vez para as montanhas, para morar na gruta de pedra. Teve tantas aventuras, gente, tantas aventuras. Então não perca esse grande vídeo que eu vou estar contando para vocês sobre a minha primeira imigração. São histórias lindas, maravilhosas. São tantos acontecimentos que teve até eu retornar para Salvador, Bahia. Foi tempo que passei e foi muita aventura interessante. Bom dia, meus amores! Olha que lugar maravilhoso. Olha lá embaixo o rio. Lá embaixo é o rio. Essa parte aqui é o rio. Lá em cima, tá vendo? Lá em cima é a praia.
é o mar. Ó, e aqui atrás de mim é o castelo e eu tô cá em cima. Tô aqui perto do trabalho e gravar para vocês para continuar a história da minha primeira imigração que eu fiz quando eu tinha 11 anos de idade, né? E eu falei para vocês que ia ser por partes, porque não dá para fazer tudo em um dia só, né? Comentar. Então, para continuar, para falar para vocês, esse tempo que eu fiquei lá imigrando, que eu fiquei na caverna de pedra com minha irmã e meu cunhado, a gente ficou um tempo, não sei precisamente dizer quanto tempo ficamos lá. A gente voltamos, como eu falei que eu trabalhei lá, fazia a compra na feira. E aí, depois de um certo tempo, a gente ficou lá na cidade, né? E eu sempre ia para casa da sogra da minha irmã. A gente ficava lá resenhando, jantando. Teve uma época que a gente ficou lá, eu não sei porque a gente já estava sem a casa, já tinha entregado a casa de minha irmã. E a gente precisou ficar na casa da sogra dela. E quando a gente estava na cozinha jantando, eu estava sentada num banquinho encostada na parede, e aquelas paredes que era feita de barro, e a cozinha de fogo de lenha, a cozinha era separada, a gente ficava na cozinha jantando e conversando. E eu fui picada pelo escorpião nessa época. Nossa, foi uma dor, uma dor. Eu sei contar como é uma mordida de escorpião, né? Qual é a sensação? É uma dor intensa, intensa. Mas graças a Deus o sogro do meu cunhado, da minha irmã, pegou o escorpião e aí olhou, que ele era bastante... Já tinha experiência na roça, essas coisas, né? E aí ele olhou que não estava choco e que não estava venenoso, mas eu continuei com muitas dores, mas graças a Deus não foi nada assim tão grave. Eu sobrevivi, né? Tanto é que eu tô aqui. E aí, passando esse tempo, a gente ficou nessa... Acho que foi por conta disso. O sogro da minha irmã tinha recebido uma herança em outra cidade. E aí eles combinaram lá um com o outro para se organizar, para ir até essa cidade para resolver essa questão da herança. E aí começou a organizar as coisas. Foi quando minha irmã entregou essa casa que ela morava, o T1, e o sogro dela e a sogra deixou a casa fechada, porque a casa era deles mesmo. E a gente começou a seguir viagem. E a gente passou por tantas coisas. Nós viajamos, minha irmã tinha tido o bebezinho, meu segundo sobrinho. Minha irmã tinha 20 dias de parida, como dizia lá antigamente. E a gente fez essa viagem. Pegamos naquele tempo era tipo uma van. Tinha os dias certos que essa van ia e a gente foi para essa cidade. O sogro dela, a sogra, eu, meu cunhado e meus 2 sobrinhos, que era um de 1 ano, um de quase 2 anos e o bebezinho de 20 dias. E aí a gente foi para essa cidade, viajamos e ficamos hospedados numa pousada. Mas ainda não era a cidade que a gente ia resolver essa questão da herança. E a gente passou por várias cidades. A gente parava na pousada e dessa pousada a gente no outro dia esperava o dia da van ir para outra e a gente ia. Nesse tempo que a gente ficava nas pousadas, a gente participava das feiras da cidade que a gente estava. E a gente viveu por um tempo que eu não sei dizer se foi 1 mês, 15 dias, pulando de galho em galho até chegar na cidade. Aí teve outra cidade que o sogro da minha irmã encontrou um amigo que viu a gente na cidade e conhecia ele de muitas datas. E aí levou a gente para a casa dele, a gente ficou na casa dele. Foi nessa casa que eu vi pessoalmente o pé de uva. Quando eu cheguei de manhã, que eu abri a porta do fundo, tinha tanta uva pendurada, tinha uva escura, tinha uva verde. Nossa, era muito lindo. Aí a dona da casa ainda falou assim, pode ficar à vontade, pode pegar. E eu me realizei, uma casa muito bonita mesmo. E depois ele conduziu a gente até o lugar de pegar outra van. Eu acho que a gente ficou nessa casa uns 2 dias, até chegar o dia da van, que tinha assim, o dia da semana que a van ia para outra cidade. E a gente precisava pegar essas vans para ir de pingo em pingo, né? Para chegar até no lugar que ia resolver a questão da herança. E aí a gente foi, conseguimos ir para essa outra cidade, ficamos numa pousada novamente e eu vou contar para vocês em outra parte
como foi, porque a história é muito interessante mesmo, muito interessante. Quem gosta de história vai ficar ouvindo ou assistindo o vídeo até ver o desfecho dessa história, até quando eu retornei para Salvador, Bahia. Vou parar de gravar agora que já está no meu horário de trabalho. Vou deixar vocês com essa vista maravilhosa. Oi, gente, a outra parte da história da imigração, da minha primeira imigração. Resolvi gravar aqui no lugar muito lindo e continuar contando a história, né? Então foi assim, nós fomos para essa cidade. Depois que esse pessoal deixou a gente ficar na casa deles, uns 2 a 3 dias a gente saiu dessa casa e fomos viajar. Pegamos uma van e viajamos para outra cidade. E nessa cidade foi a última cidade que a gente ficou hospedado numa pousada, aguardando chegar um bilhete, tipo uma carta, que as coisas, as notícias, as coisas só chegavam através de cartas. E aí tinha um pessoal da família, que o sogro da minha irmã queria mandar a comunicação. Simplesmente era mais ou menos uma semana. Eles estavam lá nessa cidade na feira, levaram o bilhete, a carta, e quando chegaram lá e voltaram novamente com a resposta. E nós ficamos nessa pousada, e talvez alguns dias, não lembro, não sei lembrar a quantidade de tempo que a gente ficou nessa pousada. E chegou eles de volta com a resposta. E eles mandaram o meio de transporte para a gente chegar até um povoado para resolver essa questão da herança. Então eles mandaram 2 cavalos. Era o único transporte que a gente tinha para ir para esse povoado. O lugar não tinha como ir de carro, porque era caminhos estreitos com muitas pedras. A gente subia e descia montanhas, então não tinha como ir de carro. A gente foi de cavalo. Mas como assim? 2 cavalos para tanta gente? Então meu cunhado e o pai dele resolveram organizar assim a viagem. Um cavalo levava a bagagem, que era as mochilas, sacola, mala, bolsa de criança. E o outro cavalo, minha irmã, ia montada, porque ela estava só com 20 dias de parida. Ela foi montada no cavalo de lado. Não podia montar normal, né? Então montou de lado e seguia. E sempre a gente parava. Então eu fui andando, a sogra da minha irmã foi andando, o sogro e meu cunhado. E nesse tempo que a gente ia andando, a gente foi revezando com o peso da criança, né? Das crianças. Então era um bebê de 20 dias. Que ele já não estava mais com 20 dias, né? Que a gente passou mais uma semana. A gente passou uma semana até conseguir esses cavalos para ir para o lugar de resolver a herança. Então, esse bebê já deve mais ou menos um mês. E o outro bebê também, que tinha 1 ano e alguma coisa. Então, a gente está sempre trocando. Eu tô andando assim, tô falando e olhando porque é onde eu tô. Vou dar um giro aqui da onde que eu tô. Ai, mulher, tu tá numa floresta. Tô numa floresta. Minha mini floresta. Mas ali tem coisas, tá vendo? Ali na frente eu vim dali, ó. Vim de lá. Tem toda hora passa carro ali. E eu achei esse lugar tão lindo. Eu vim de carro. Eu sempre passo aqui de carro. Da minha casa pra cá. Da minha rua que eu tô morando pra cá. E achei muito lindo e eu resolvi filmar aqui. Tá mais tranquilo aqui, né? Então, não saindo muito do foco da história. Essa criança de 1 ano e pouco, a gente começou a revezar o peso. Uma carregava um pouco, outra carregava outro pouco. Até a gente conseguir chegar. Então, o barulho da árvore. E eu lembrando que teve uma tempestade esses dias, né? Muito vento forte, daqui a pouco caiu uma árvore aí. Então, nós
ia revezando o peso das crianças. Uma hora carregava um pouco, carregava outro. E nessa viagem a gente parava, sentava nas pedras. E para ser sincera a vocês, para não ficar demorando muito da história, essa viagem durou um dia. Nós saímos dessa cidade que a gente estava umas 8 horas da manhã. Acordamos cedo, já dormimos com tudo pronto. O pessoal da cozinha dessa pousada ajudou a gente, compramos frango e fez uma farofa, arrumou biscoito pra gente levar. A gente levou biscoito, levou água, levou um bocado de coisa, né? E a gente ia parando para descansar, para respirar, para comer. E durou um dia essa viagem. E nesse tempo a gente parava, eu comi farofa na folha. Tinha umas folhas assim redondas, bem grandes, parece um prato. Aí minha irmã tirava essas folhas. Era muito limpo o lugar, né? Só tinha mesmo mato mesmo e fezes de animais. A gente comeu, dividiu a farofa nas folhas. A água, a gente não precisava se preocupar com tanta água, de levar muita água, porque nas montanhas, vocês sabem que a gente vai andando, tem muita nascente. E a gente bebia água dos rios, a nascente, não passava sede. E nossa, pense você viajar um dia andando. Foi um dia de caminhada. Claro que parando para descansar. Nossa, eu só ficava olhando para as montanhas e pensando comigo, é aquela, depois daquela. Aí dizia assim, é lá. Aí eu só via a montanha e aquela vontade de passar pelaquela montanha. A gente passava pela montanha, mas aparecia outra. Pense, é a história de filme, uma história de filme mesmo. E aí, a gente conseguiu chegar nessa cidade. Esse vídeo agora, tô livre para falar à vontade, então ele vai ser, eu acho que vai definir, né, o vídeo. Então, a gente conseguiu chegar na cidade, já eram as 7 horas da noite. E a gente entrou naquele portão grandão de madeira que se chama cancela, né? Aí quando falou assim, chegou, nossa, foi a minha felicidade dizer que chegou. Aí a cancela abriu, a gente seguiu. Era como se fosse uma área assim, não com essas árvores igual a essa, mas assim com essas gramas, com esses matos. Tipo da entrada de lá, onde eu entrei agora. E a casa seria mais ou menos aquela casa lá que vocês vão ver o telhado da casa. Lá no fundo, lá, ó, aqui entre as árvores. Meu dedo tem que vir pra cá, aqui, ó. Tá vendo? Tem um telhado aqui. A distância, vamos supor que seria dessa. Da cancela até a casa. Nossa, quando a gente começou a andar pela cancela, quando abriu a cancela, que a gente começou a andar, adivinha o que tinha, gente, no chão? Eu dei um grito tão grande, gente, que acordou acho que toda... Não tinha vizinho não, era a casa aqui, outra lá no sul, outra no norte. O povo da casa tava esperando a gente, né? Sabia que a gente ia chegar. Eu dei um grito tão grande. Minha irmã disse, ei, para com isso, que menina boba e tal. Tava cheia das vacas deitadas, dormindo. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha chegado perto de vaca assim, tão próximo. Nossa, quando eu andava no escuro, naquela ânsia de chegar logo, que eu olhei dos lados que eu vi umas vacas, falei, se mexeu, nossa. Eu achei ali tá perdido, vai me pegar, né? Não tinha muita experiência, eu era criança. Simplesmente, meu cunhado me acalmou e disse, calma. Não vai acontecer nada, elas vão ficar deitadinhas no mesmo canto. Só segue aqui no reto, me segue. A gente foi. Quando a gente chegou na casa, pense. Vocês sabem justamente o que eu vou dizer agora. Sabe aquelas novelas de época? Aqueles casarão com as filhas, com as pessoas, com as mulheres, com aqueles vestidão da época. Aqueles vestidos cheios de saia, aqueles cabelos grandes, sabe? Aquelas mulheres assim... Nossa, era isso. Quando a gente chegou na casa, tinha tantas mulheres com esses vestidos, com essas vestes tão antigas, que naquele tempo, eu com 11 anos achava que era antiga, imagine hoje, né? Tão antigo. E bonito. Não tô criticando não, muito bonito, muito lindo, muito lindo. Pena que naquela época não tinha celular e eu não tinha câmera, né? Eu já gostava de tirar foto, minha irmã também gostava, mas a gente não tinha condições de ter uma câmera para filmar, para registrar as coisas. Então seria muito bom se tivesse, né? Então, nossa, a gente chegou nessa casa. Cada uma veio nos receber. As meninas, as mulheres pegavam logo as crianças, foram cuidar das crianças, trocar fralda.
já estava tudo organizado. Umas foram pegando a água quente do fogão a lenha para preparar o nosso banho. Nossa, achei isso tão chique, gente. Prepararam o nosso banho, colocaram as bacias nos banheiros com água para a gente tomar banho. Enquanto isso, as outras mulheres estavam arrumando as camas, os quartos, aquela casa enorme, 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 enorme. Tinha quarto para todo lado. E esse homem tinha bem mais 6 filhas mulher e mais 2 filhos homens, que a maioria eram mulheres. E essas mulheres todas eram educadas para tratar as pessoas bem. Nossa, o tratamento era muito bom, muito bom. E elas começaram a tratar a gente bem, a dar aquela atenção, como se a gente fosse os patrões, sabe? Como a gente fosse patrões chegando em casa. E aí a gente fomos tomar banho. Quando eu saí do banheiro mesmo, nossa, era uma mesa. Sabe a mesa de Jesus Cristo, que a gente vê nos contos, que a gente vê nos quadros, aquela mesa de Jesus Cristo grande, de madeira, era aquela mesa. Nossa, que coisa mais linda. Linda, linda, linda. Aí como eu gostaria de rever, voltar e fazer assim um documentário nessa história. E nessa mesa tinha tanta coisa, tanta comida. Mas era, nossa, e tudo natural. Tinha picadinho de abóbora, tinha arroz refogado no alho, tinha carneiro, carne de boi cozida, frango de quintal cozido nessa mesa. Tinha feijão dali mesmo, daquela região, muito feijão. Tinha queijo feito deles mesmo, que eles faziam queijo, que eles criavam vaca, tinha queijo. Tinha tanta coisa para comer. E a gente sentou para jantar. A gente comeu, saciou a fome, a vontade de comer. Tinha café, tinha tudo. E a gente foi dormir. Quando acordamos, de manhã, eu não fiz nada. Elas não deixavam fazer nada. Elas cuidavam das crianças, se revezaram. A mãe deu a ordem para uma menina que ela tinha uns 14, eu era 16 anos, para ficar comigo, para passear comigo, para sair comigo, para andar ali aquela área ali comigo. E ela foi andando comigo, mostrando a fazenda. Era uma senhora fazenda muito linda. Nossa, eu boba da cidade, sem conhecer nada, eu vi aquele verde assim lindo, aquele campo verde, que verde lindo, parecia um gramado, sabe, perfeitamente organizado. E aí eu falei assim para ela: o que é aquilo ali verde? Que gramas são aquelas? Elas disseram assim: não, ali não é grama, ali é... Elas disseram assim: ali não é grama não, ali... Ela disse: ali é arroz. Foi a primeira vez que eu vi pé de arroz. Porque na minha cabeça, com 11 para 12 anos de idade, eu achava que arroz era igual macarrão. Eu pensava que arroz era igual macarrão. Que arroz que arroz era fabricado igual macarrão, né? E aí eu descobri que existia pé de arroz. E ela me mostrou pé de laranja. Nossa, tinha um plantio que você olhava assim, tudo reto. Tanto pé de laranja, tanto pé de cana. E ela foi abrindo as coisas e me mostrando na fazenda. E tinha um quarto que ela abriu e tinha assim só os blocos de rapadura. Aí eu falava assim: isso aqui é o quê? Ela: aqui é rapadura que fica aqui armazenado para fazer entrega nas feiras, para levar para feira para vender. Passa a semana produzindo as coisas para vender na feira, né? Aí longe eu avistei uns homens e os boi, e os homens batiam nos boi, e eu olhava assim e dizia: nossa, por que aqueles homens estão batendo naquele boi? Aí ela disse assim: ali é onde está fazendo o caldo de cana, aonde que tá, ali é o moinho da cana. Aí ela foi lá comigo me mostrar. Foi que eu vi de perto pela primeira vez os boi presos, 2 boi, e eles batem, os boi vão girando e eles vão colocando as canas, e lá na frente, e lá embaixo tinha um tacho enorme, tamanho da piscina, caindo o caldo da cana e já cozinhando para fazer a rapadura, para fazer o melaço, para fazer... Nossa, ela foi me ensinando, me mostrando a cultura toda. E eu provei o melaço. Ela pegou um pouquinho, me deu, eu provei e eu fui conhecendo essa cultura. E nesse lugar a gente ficou mais ou menos uns 4 dias. Mas pense no povo bem educado. Nossa, 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 perfeito.
E lindos, povo lindo, lindo, meninas lindas, lindas, lindas. E aí chegou o dia da gente sair dessa fazenda para ir até outro lugar, que não era muito longe, mas tinha que ir de cavalo, para ele chegar na casa da herança. E a gente desceu. Nossa, quando a gente chegou, eu olhei para baixo assim. Era um buraco enorme, onde morava, tinha muitas casas, como se eu estivesse numa montanha. Era só barro. E tinha um caminhozinho estreitinho, onde a gente ia descer aqueles caminhãozinhos todo até chegar nessa cidade embaixo. E a gente chegou, e as pessoas olhavam pra gente, olhava. Sabe que você tá numa novela e chega da cidade grande e as pessoas começam a te olhar muito, te admirar? Era isso. As pessoas na porta de casa, na janela de casa, só olhando pra nós e admirando a gente. E a gente chegou nessa cidade, nessa casa, aonde que a gente ia ficar. Nós ficamos nessa casa. E aí à noite começava o pai do meu cunhado contar as histórias doidas, de medo, de susto, de assombração, e isso me deixava doida de medo. Aí na hora de dormir, aí nessa casa tinha um quarto que eles diziam assim, aquele quarto ninguém mexe naquele quarto, aquele quarto fica fechado. Porque tinha coisas de todas as pessoas que já morou naquela casa e que já tinha morrido e ficava guardada aquelas coisas. E aquilo me deixava morrendo de medo, eu ficava olhando para aquele quarto. Nossa, vocês não fazem ideia o medo que eu tinha. E à noite era horrível. Eu dormia numa parte que estava a sogra da minha irmã. E a minha irmã tinha um quarto dela. E tinha uma parte que tinha a sogra da minha irmã. E eu dormia no cantinho, assim, acho que era num colchãozinho, no cantinho. E antigamente o banheiro era distante, não era dentro de casa, era fora. Tinha que abrir a porta e ir lá fora no banheiro. Eu nunca que eu conseguia ir, eu morria de medo de ir no banheiro. E teve um dia até que eu fiz xixi na cama e minha irmã me deu uns tapas. E eu chorei nessa noite, meu Deus. Eu era uma criança muito sentimental, sabe? Qualquer coisa eu chorava. E aí a vizinha até bateu na porta de manhã e perguntou: a menina estava bem? Eu ouvi ela chorar, ela estava se sentindo mal à noite. Aí minha irmã disse: não, ela só estava com um pouco de medo e tal, primeiro dia dela e tal. Beleza. E aí ela mandou eu lavar a louça. Aquelas bacias que não quebra, que eu não sei o nome, que era de ferro, mas era branca, que tem copo, tem prato. Eu até hoje já admiro essas louças. E eu botei na cabeça e fui. No fundo da casa, andando mais um pouco, assim, tinha um brejozinho, que era um riozinho, que saía atravessando a cidade e tinha uma parte bem rasa, cheia de pedra, pedrinha, pedra grande, e dava para pisar dentro da água. A água era transparente, né? Tô falando porque nessa região da Chapada Diamantina as águas são da cor do meu cabelo. Aqui, ó. E existe rios lá que eu já fui com água branca, né? E aí, acredite que eu tava com a bacia na cabeça andando dentro do rio para achar um lugar que tivesse mais fundinho, uma poçazinha assim, para começar a arrumar a louça e lavar os pratos. E nesse tempo que eu tava andando dentro do rio passou uma cobra que eu morro de medo. Morro de medo. Gente, eu só fiz gritar e jogar a bacia da louça longe. E aí meu grito foi tão forte, tão forte. E lá sempre tem eco, onde tem montanhas, muita pedra, tem muitos ecos, né? E fez um eco tão forte que meu cunhado estava nas montanhas pegando ouro, garimpando ouro, que ele garimpava diamante na cidade que ele morou, viveu e nasceu, né? Mucugê, Bahia. E nessa que a gente foi era um município de Paramirim, que se chama Morro do Fogo. Se alguém assistir esse vídeo e souber que ainda tem essa cidade, conhece essa cidade, me fala. Ainda tenho vontade de voltar lá um dia. E aí, lá era a cidade do ouro. Ele pegava ouro, garimpava ouro. E meu cunhado, aonde chegava mais o pai dele, trabalhava, né? E aí conseguiu ir garimpar ouro. E ele escutou os meus gritos. E aí ele pegou o cavalo e aí panhou no cavalo. Nossa, aconteceu alguma coisa. Ele me chamava muito de Carolina. Nossa, aconteceu alguma coisa com Carolina. E aí eu consegui chegar em casa chorando, meu Deus, não conseguia nem falar. E minha irmã: o que foi que aconteceu? Pelo amor de Deus. Ela vai ver esse vídeo e vai rir, né? E aí: que menina boba, cadê a louça? Cadê os pratos que você levou para lavar?
Eu não conseguia nem falar. Eu não conseguia dar uma palavra, porque eu chorava ou falava. E foi o tempo que meu cunhado chegou e disse: o que foi que aconteceu? Eu escutei o grito de Lu lá nas montanhas. O que foi que aconteceu? Aí ela disse: essa lerda foi lavar louça e largou tudo lá e chegou aqui chorando. Aí foi que eu consegui falar que vi uma cobra atravessando o rio. E eu joguei tudo lá. E aí meu cunhado: calma, calma. Aí meu cunhado foi lá comigo, pegou a louça toda e trouxe pra casa. Só andava me assustando, só andava gritando, só andava chorando. E tudo bem, a gente ficou nesse lugar até chegar a mais uma herdeira da casa. Aí teve uma confusãozinha por conta de herança. E não aceitou que o pai de meu cunhado tivesse abrido a casa para ter ficado ali, que era para ter esperado, porque isso, que aquilo. E aí ele sempre tinha muita amizade, ele era uma pessoa viajante. Um outro de outra fazenda próxima ficou sabendo, a notícia corria rápido, e ele comentou que estava passando por isso, e ele disse: olha, deixa essa casa aí até resolver a documentação da herança, a partilha da herança, e vocês ficam aqui na minha fazenda, né? Geralmente as fazendas tinham muito espaço, muitos quartos, e ele resolveu sair da casa da herança até resolver a venda, a partilhagem, alguma coisa. E a gente foi para essa fazenda. O dono da fazenda era seu Sebastião, era um senhor muito prestativo. A esposa dele, eu não consigo lembrar o nome dela, mas era uma mulher também muito prestativa. Aí a gente ficou lá, tinha quarto para todo mundo, a gente ficou nessa fazenda. E aí eu fiquei partilhando muita coisa, que eu ia pros pés de laranja, chupava laranja, cana. Tinha também o boi que fazia o melaço, a rapadura. Nesse lugar tinha boi. E eu ficava ali com a sogra da minha irmã e eu chorava o tempo todo. Chorava o tempo todo. Todos os dias de manhã eu andava pela fazenda e via aquele vazio. Eu estava com saudade de televisão, eu estava com saudade de ter uma casa com energia. Eu estava com saudade do movimento da cidade, de tudo. Das pessoas, dos meus outros irmãos. E eu chorava o tempo todo e eu perguntava à minha irmã o tempo todo que dia que a gente ia embora. E ela dizia: tenha paciência, tenha calma que a gente vai embora. A gente tem que resolver as coisas aqui para depois a gente ir embora. E aí, uma vez no mês, meu cunhado viajava andando por algumas horas numa estrada de barro até chegar um lugar que vinha uma van. Ele chegava nesse lugar para pegar essa van, como várias pessoas desse lugar, desse povoado, pegava a van para ir na cidade grande, que era em Paramirim, para fazer compras no mercado, para ir no açougue, para ir comprar tudo que a fazenda não produzia, né? E os nossos alimentos. E aí meu cunhado trazia coisa, era que eu aproveitava para minha irmã trazer algumas coisinhas para mim, biscoitos, essas coisas que lá não tinha. Aí, por muito me ver triste, a dona da fazenda disse assim: eu tenho um rádio aqui, era de pilha. Pode usar, pode ligar o rádio, pelo menos ela vai se distrair. Ela deve estar sentindo falta disso, que não tem nenhuma criança para brincar e ela quer se distrair. E eu gostava muito de música, gostava muito de dançar. E eu liguei o rádio, eu dançava, quando passava aquelas músicas. E o povo ficava me olhando, meu Deus do céu. Ele nem tinha esse costume, né? E moral da história, passou-se o tempo, graças a Deus. E arrumamos a mala e voltamos para Salvador, Bahia, como a gente voltou para a casa do nosso pai. A gente já tinha recebido uma carta que meu pai mandou para minha irmã, que meu pai tinha casado. E a gente voltou para a casa do meu pai. Minha irmã ficou em um dos quartos da casa do meu pai. Eu fiquei com eles. Depois eu comecei já a procurar trabalho, eu nunca ficava parada. Comecei a trabalhar em algumas casas. Meu cunhado logo conseguiu trabalho, uma fábrica. Ele tem parente lá, né, em Salvador. Indicou trabalho para ele. Ele foi trabalhar numa fábrica. Essa fábrica deu um alojamento para minha irmã ficar mais ele foi, era ali perto mesmo. Eu comecei a esarnar trabalhar nas casas, mas ainda continuei ajudando a minha irmã com a criação dos meus sobrinhos. Na hora de folga eu dava um jeito que eu podia e assim por em diante. E a história foi essa, gente. A minha primeira imigração aos 11 anos de idade foi essa história linda, que infelizmente eu gostaria de mostrar ela com imagens, né? Ficaria ótimo, mas não deu. Espero que vocês tenham gostado dessa história, desse vídeo completamente diferente, contando essa minha primeira imigração, já que vocês estão me seguindo nessa minha segunda imigração aqui em Portugal. E não esquece de dar o like, compartilha com os amigos, ativa o sininho.
E comentem o que é que vocês acharam dessa aventura aos 11 anos de idade, minha primeira imigração dentro do Brasil, em Salvador, Bahia, Mucugê, Chapada Diamantina, e eu morro de saudade da minha cidade natal. E, nossa, eu amo aquele lugar, muito lindo e maravilhoso. Recomendo para vocês que nunca conheceu a Chapada Diamantina, se puder e se for algum dia, dá uma passadinha em Mucugê, que é uma cidade linda e maravilhosa. E deixando bem claro, meus sobrinhos moram lá, minha irmã retornou, depois que teve 5 filhos, 5 filhos homens, e meu cunhado achou melhor retornar para lá. Construíram coisas em Salvador, casa, nasceu criança, trabalharam e precisou voltar, e eles voltaram para lá e viveu lá, morou lá, e eu comecei a voltar lá depois de adulta.